Isaías 43, profeta Isaías. Vai dar para projetar? Vai. Então, vamos ler de maneira alternada. Vamos até o versículo 13, tá bom? Mas agora, assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel: não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Só até aqui. Agindo eu, quem o impedirá? Foi Charles Spurgeon que disse que quando nós nos aproximamos do trono da graça por meio da palavra de Deus, e especialmente por Isaías 43, é um bálsamo para nossas almas feridas, um refrigério para os corações cansados. E nessa noite nós vamos ouvir essa palavra de Deus, bálsamo e refrigério para nossas vidas, remédio da parte de Deus para os nossos corações. Isaías 43 é um texto muito particular, gosto muito dele. Gosto principalmente quando no versículos 3, versículos 4, quando o Senhor fala: eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá para que você fosse meu. Essa propriedade exclusiva de Deus. O apóstolo Pedro captou esse pensamento, essa ideia, e ele disse em sua carta que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, povo separado, povo santo, povo que foi resgatado, que foi redimido, que foi comprado ao preço de sangue vertido na cruz do Calvário de Jesus Cristo. Nós somos este povo. Aqui ele fala que deu o Egito, deu a Etiópia, deu Sebá. Nós vamos entender um pouquinho mais a respeito disso. Só que em Cristo Jesus, ele deu o seu Filho, ele verteu o seu sangue e ele selou a nossa vida com o Espírito Santo. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos aqueles eleitos do Senhor. Diz o versículo 1 que ele nos chamou pelo nome. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Deus não estava passando e dizendo: ei, você, vem aqui. Não. A palavra de Deus nos diz que ele conhece todas as estrelas. Todas as estrelas. E ele as chama pelo nome. E nenhuma delas vem a faltar. Logo, ele também nos conhece intimamente. Ele sabe o que nós vivemos, ele sabe o que nós passamos, ele sabe. A missionária Cíntia, em uma das suas ministrações, testemunhou que em um momento muito difícil da vida dela, ela não conseguia nem verbalizar a oração, ela não conseguia nem sequer escorrer mais lágrimas direito. Então ela pegava um caderno e escrevia suas orações. E quando ela escrevia, ela gemia. Enquanto ela escrevia, ela chorava. Eram as suas orações colocadas naquele papel. Um dia, em uma oração, e Deus tomou uma pessoa e falou com uma missionária Cíntia e disse: eu leio todas as suas palavras escritas naquele livro. Eu conheço você, eu sei o que você tem feito. O Senhor nos conhece intimamente. Ele sabe exatamente quando nós estamos abatidos, quando nós estamos entristecidos, quando nós estamos alegres, quando nós estamos felizes. Ele sabe o que nós enfrentamos no dia a dia, seja dentro de casa, fora de casa, seja no trabalho ou seja na rua. Ele conhece os nossos passos. A palavra de Deus diz que a palavra nem sai aos nossos lábios e ele já conhece toda ela. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, disse o salmista no Salmo 139. Eu não posso alcançar, claro, porque o Senhor nos conhece por dentro e por fora. Ele conhece a gente melhor do que nós mesmos. Ele sabe do final desde o início. Portanto, nada pega Deus de surpresa. Max Lucado, ele escreve que o conhecimento de Deus é tal como quando nós estamos assistindo um filme pela segunda vez. E a primeira vez que assistimos aquele filme, se for um filme de suspense, nós pulamos da poltrona ou do sofá de susto. Se for um filme de terror, aliás, eu assisti agora essa semana, por ocasião do meu aniversário, que eu ganhei os convites, os ingressos, eu assisti um filme chamado A Substância. Quem já assistiu? Já ouviu falar sobre A Substância? Pois é, terrível o filme. Terrível. Não vai não, irmão. Não compensa não. Terrível. É um filme misturado aí com terror, com crítica social, com a Demi Moore, e ela injeta uma substância nela lá, e, enfim, em busca da beleza eterna, e o negócio... Tem hora lá que a Sheila não deu conta, teve que sair do cinema, não deu conta, olha só. Só que se a gente for assistir de novo, a gente não leva mais os mesmos sustos. Se for uma comédia, a gente não ri mais das mesmas piadas. Com raras exceções. Quando o filme é muito bom, né, tipo o Alto da Compadecida, a gente ri do início ao fim.
Mas o que eu quero dizer é que o Senhor sabe de tudo antes do final. Antes do fim do tempo, Ele já conhece toda a nossa vida. Todos os nossos dias estão escritos no livro da vida. E Ele diz, você é meu, não tenha medo, eu estou com você, eu te conheço, eu te chamei pelo nome, você é meu, não tenha medo. Essa é a mensagem que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Não tenha medo, porque o Senhor é o nosso Deus. Não tenha medo. Não tenha medo de viver, não tenha medo de enfrentar desafios, não tenha medo da situação que você está, não tenha medo do futuro, não tenha medo, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele nos chama pelo nome, Ele mesmo fala que está conosco, Ele fala que somos dele, quem é de Deus, ninguém arrebata de suas mãos. Nós não precisamos ter medo algum, porque nós somos povo de Deus. Em segundo lugar, nós temos o amor de Deus em nossas vidas. Eu acho interessante quando ele fala, eu disse que esse texto é muito precioso para mim, primeiro por causa desse versículo 3, depois por causa desse versículo 4 e versículo 5, visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o quê? O amo. Porque eu amo. Não tenha medo, eu estarei com você. Deus nos ama profundamente. Em toda a Bíblia tem escrito isso, mas eu gosto tanto de um texto que está lá em Apocalipse, que me ocorreu aqui agora. E se você puder abrir comigo, Apocalipse capítulo 1. Capítulo 1. A partir do versículo 4, nós temos aqui, aliás, a partir do versículo 1 mesmo, vamos ler aqui, são poucos os versículos, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Então, é uma palavra de Jesus para nossas vidas. Em primeiro lugar, de Jesus para nossas vidas. E o que ele diz? Bem-aventurado, feliz. Feliz é aquele que lê, feliz aqueles que ouvem as palavras da profecia, feliz aqueles que guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. E quanto mais nós nos aproximamos, mais intimamente essa palavra tem que habitar no nosso coração. Quanto mais nós nos aproximamos do fim deste tempo, do tempo próximo, que é a volta de Jesus Cristo para resgatar a sua igreja imaculada, guardada pelo Espírito Santo, mais nós devemos guardar essa palavra no nosso coração. E o que ele diz? Ele primeiro dá uma saudação, versículo 4, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir, da parte dos 7 Espíritos, ou seja, a completude, holisticamente completo, aquele que é completo, que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, o primogênito dos mortos, o soberano do rei da terra. E o que ele diz? Aquele que nos ama. Aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes, para quem? Para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio para todo o sempre. Está vendo a conexão direta aqui? Marcos Botelho, pastor, ele vai dizer que são hiperlinks. Hiperlinks. Está completamente linkado aqui, porque está dizendo aqui, você é meu, eu dei em resgate a Etiópia, o Egito, o Seba, para que você fosse o quê? Meu. E lá está escrito exatamente isso. E porque eu amo, e lá também está escrito, porque eu amo. Então, do início ao fim, nós temos o amor de Deus expresso nas palavras do Senhor Jesus Cristo, nas palavras do Senhor por meio dos seus profetas, nos salmos. Nós temos o amor de Deus sendo derramado em nossos corações, e isso é testificado pelo Espírito Santo que habita em nós. Ele que sela a nossa vida, Ele que sela o nosso coração, e nós clamamos, Abba Pai, Paizinho querido, nós sabemos que o Senhor nos ama. Romanos capítulo 5, versículo 8, este amor não precisa ser provado por nada mais, além daquilo que já foi, na cruz do Calvário. Ele diz, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido na cruz do Calvário, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos ofensores, quando nós ainda estávamos afastados do caminho dele, quando nós ainda ofendíamos a santidade dele, ele provou o amor, entregando a sua vida por nós, naquela cruz do Calvário. Este amor alcança o nosso coração e transforma o nosso ser. Nós não fazemos nada mais por obrigação, fazemos por correspondência, por amor, porque nós correspondemos ao amor de Deus que é ministrado em nossas vidas. E ele diz, você é precioso aos meus olhos. Sabe, o mundo quer tirar isso de nós. O pecado quer tirar isso de nós. A religiosidade quer tirar isso de nós. Quer imprimir um espírito abatido de pecado, um espírito abatido de teimosia,
um espírito abatido, de afastamento de Deus. Mas quando Ele nos chama, nos faz dele, para Ele, para a glória dele, Ele diz: você é meu e você é precioso. E eu vou dignificar a sua vida, digno de honra, porque quando o Senhor entra em nossas vidas, nos tornamos agora dignificados pela dignidade de Jesus Cristo. É Ele mesmo que se apresenta em nosso lugar e diz: esse é meu, lavado e remido pelo meu sangue. Esse Jesus Cristo, com amor incondicional. E percebe que nada, que absolutamente nada, impede esse amor do Senhor. Ele fala que as pessoas estão espalhadas, os seus filhos estão espalhados em todo mundo. Mas ele diz: não importa, eu vou trazer do Oriente, eu vou ajuntar do Ocidente, eu vou dar ordem ao Norte, entrega, eu vou dar ordem ao Sul, não impeça de sair. Tragam todos os meus filhos e minhas filhas dos confins da terra, todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória. Nós fomos feitos para a glória de Deus, sim, aqueles que formei e fiz para que sejam meus. Nada impede. É certo que quando nós somos alcançados pelo amor de Deus, nós nos correspondemos em santidade. Eu já expliquei várias vezes e explico novamente, porque talvez você estava ausente numa dessas explicações. Santidade tem pelo menos 3 perspectivas. Uma perspectiva que é de separação situacional. Nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, mortos completamente. O Senhor nos deu vida e nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, Jesus Cristo. Então isso é uma localização e uma situação. Deus tirou daqui e separou a gente para cá. E nós somos agora santos, completamente santificados, separados. Ele nos tirou de um tremedal de lama, de um poço de lama, nos lavou com um lavar regenerador da palavra de Deus e do Espírito Santo, nos fez nascer de novo da água e do Espírito, nos santificou, nos separou. Agora nós somos dele e ninguém nos arrebata das mãos de Deus. Pronto. Isso é santidade também. Há uma outra percepção da santidade que está lá na eternidade, que é aquela sem a qual ninguém verá o Senhor. É a ausência completa do pecado. É a ausência completa daqueles que foram lavados, separados para serem de Deus e que agora, para entrar na presença do Senhor, vem um fogo purificador, consumindo tudo aquilo que há de resquício de pecado ainda em nossas vidas e que nós nos apresentaremos diante dele tal como ele é. Hoje nós o contemplamos como por espelho, mas um dia seremos como ele é, porque essa é a obra da salvação, para que nós nos envolvamos até chegarmos à medida, à estatura, da plenitude de Jesus Cristo, nos despindo do velho homem, nos revestindo de um novo homem que se refaz para o pleno conhecimento de Deus em Cristo Jesus. Essa é a santidade completa. É no céu, é na glória. Existe a santidade progressiva, que é uma evolução moral, que é aquilo que nós fazíamos, não fazemos mais. Aquele que rouba, não roube mais. Antes trabalha para que tenha não somente para sua subsistência, mas como abençoar os outros também. É o que Paulo disse. Aquele que mentia, que não minta mais, mas fale a verdade, que dos seus lábios saiam palavras graciosas para edificar o coração das pessoas. Então, fazia uma coisa, agora não faz mais. Às vezes, há um escorregão no meio desse caminho, e aí a gente vai para o norte, para o sul, para o ocidente, para o oriente, mas o Senhor fala: o meu amor é incondicional, eu vou trazer todo mundo de volta, porque eu os amo, porque eu os amo. Ah, queridos, o amor de Deus é extraordinário. Esse amor de Deus, eu quero que você abra comigo no Salmo de número 103, por favor, do versículo 8. O Senhor é compassivo e bondoso. É tardio em quê? Em irar-se. E rico em quê? Bondade. Um parênteses aqui, bondade, do hebraico tov. Bondade completa. Pensa numa bondade, pensa no que é bom, pensa nas coisas gostosas da vida, pensa naquilo que te traz alegria, aquilo que te traz satisfação, aquilo que te traz descanso. Isso é a bondade de Deus. É a bondade completa, que o Senhor é rico em bondade para ministrar em nossas vidas. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Olha, o Senhor não conserva para sempre a ira dele em nossas vidas. Não nos trata segundo o quê? Os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim grande é a sua misericórdia para os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, e é por isso que ele nos resgata e nos chama para a presença dele. Em amor, em graça, incondicional, restaurando a nossa vida. Ele nos disciplina quando erramos, mas quando nós aprendemos a lição, ele nos chama de volta, ele não fica separado do seu grande amor. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, vai falar: nada, nada, nada
vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada. Nem espiritual, nem natural, nem fome, nem nudez, nem espada, nem perigo, nem morte, nem vida, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus Cristo ministra aos seus discípulos. Ele fala assim, como um pai se compadece dos seus filhos. Jesus Cristo usou uma parábola parecida com seus discípulos, dizendo assim, se vocês, que são maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, melhor dizendo, ele diz assim, se pedir peixe, você não vai dar uma cobra. Se pedir pão, você não vai dar uma pedra. Agora, se vocês que são maus sabem fazer coisas boas, quanto mais o Pai Celestial, que é rico em bondade, que é a fonte, a origem de toda benevolência neste universo. É o amor de Deus que nos chama para sermos dele em todos os momentos. Ele tem um amor incondicional. Isso nos leva ao testemunho. Lá o apóstolo Pedro, com essa consciência apostólica e desse entendimento da palavra de Deus, ele fala, vocês são nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para o reino do seu amor. Vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É um testemunho, porque aqui a gente vai observar. Versículo 8. Versículo 8, presta atenção. Traga o povo que é cego, ainda que tenha olhos, e o que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isso e mostrar-nos as predições antigas? Que apresente as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça e se diga, é verdade. Você já viu Deus fazendo isso aqui, gente? Fazendo uma espécie de uma aposta? Fazendo um desafio? Traz aí o povo. Traz. Tem deuses, tem profetas, tragam todos, vem, façam eles apresentarem aqui as suas predições aqui e dizerem, é verdade, isso foi dito e isso aconteceu. Porque ele vai dizer, vocês são as minhas testemunhas, vocês são meu servo a quem eu escolhi, creio em mim, entendam que eu sou e antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação e eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Porque quando foi lá no Egito, o que Deus está falando aqui é o seguinte, lá no Egito eu não falei que ia salvar? Eu salvei. Lá no Egito eu não peguei e humilhei os deuses do Egito? Sim. Faraó não destruí? Sim. Tudo o que eu disse que ia fazer, eu fiz. Eu falei para vocês que eu ia inseri-los numa terra prometida, que mana leite e mel. E me diga uma coisa, quem foi que destruiu as muralhas de Jericó? Quem foi que fez vocês passarem no Mar Vermelho, no Rio Jordão? Quem foi que deu vitórias para vocês? Então, nós somos testemunhas do poder de Deus. Mais ainda, queridos, olha aqui o que diz, versículo 19, eis que faço uma coisa nova, agora mesmo, e ela está saindo à luz, será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. O contexto que nós temos aqui é um contexto de cativeiro babilônico, é um contexto que o profeta está ministrando sobre o seu povo, esperança de retorno à terra prometida. Nunca houve algo parecido na história das nações antigas. Um povo capturado e depois um povo restituído à sua terra. Aquele povo capturado, restituído pelo opressor à sua terra. Nunca houve isso. Nunca houve isso. Ou o povo ficava lá na terra, depois se rebelava e reconquistava a liberdade, ou então, como a Síria fez com Israel, entrou em Israel, dizimou um monte de gente, depois dispersou o resto que sobrou e fez um novo povo, o povo samaritano, em Israel. Mas nunca teve uma restituição. E Deus está falando assim, vocês estão no exílio, vocês estão na Babilônia, mas vocês vão perceber que eu vou destruir os caldeus. Vocês não estão vendo? Vocês não estão percebendo? Olha aqui para mim o que isso significa para nós esses dias. Significa que nós temos uma identidade, mesmo na mais cruel situação que estejamos, nós somos um povo de identidade, povo de Deus. Significa que nós somos dele para a glória dele. Significa que ele traz do norte, do sul, do oriente e do ocidente
aqueles que são dele, porque ele fez e formou para a glória dele, para sermos testemunhas dos grandes feitos. Então, mesmo que estejamos passando por dificuldades, nós precisamos estar alertas aos sinais que Deus está fazendo para a recuperação, para a restauração, para a restituição em nossas vidas. O Senhor está dizendo: eu vou libertar, eu vou sarar o coração, eu vou restituir, eu vou abrir portas. Você verá milagres acontecendo na sua vida. Se você crê, diga amém. Eu quero finalizar dizendo que isso tudo está debaixo de uma soberana vontade de Deus. Isso tudo está debaixo de um propósito eterno do Senhor. Assim como foi lá para Judá, Jerusalém, cativo na Babilônia, assim também somos nós, nos dias de hoje, em Cristo Jesus. Quando nós terminamos aqui o capítulo 43, versículo 25, ele está dizendo assim: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões. Por amor de quem? Porque você fez alguma coisa? Porque você presenteou a Deus? Porque você fez algo que merecesse este apagar das transgressões? Ele diz: por amor de mim, versículo 25, por amor de mim, do Senhor, dos seus pecados que você cometeu, eu não vou me lembrar. Relembre-me o que aconteceu, vamos juntos ao tribunal, apresente as suas razões para que você possa se justificar. O seu primeiro pai pecou, os seus guias se revoltaram contra mim, por isso eu profanei os líderes do santuário, entreguei Jacó, que é o reino de Israel, o reino do norte, à destruição, Israel à zombaria. É a mesma pessoa, Jacó e Israel, a destruição e a zombaria. E se o capítulo 43 tivesse terminado aqui, parecia uma coisa que ia desmotivar a gente. Ele fala: apresente. Se eu for apresentar, eu estou ferrado, estou perdido, porque minhas razões não são suficientes para dobrar o ânimo de Deus. Eu preciso do sacrifício de Jesus Cristo, eu preciso do perdão incondicional dele, eu preciso do amor dele derramado em minha vida. Então vem o capítulo 44, e aí sim, no capítulo 44 nós entendemos a soberania de Deus. Nós entendemos o hiperlink que a gente terminou de ler lá no versículo 13, na primeira leitura que fizemos: agindo eu, quem impedirá? Porque aí o Senhor mostra que ele é o único Deus soberano. Agora escute, ó Jacó, 44, versículo 1, meu servo, Israel, a quem eu escolhi. Assim diz o Senhor que o criou e o formou desde o ventre materno e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem eu escolhi. Porque derramarei água sobre o chão sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Versículo 5, um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará pelo nome de Jacó, e o outro ainda escreverá na sua própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor Jesus Cristo foi assunto aos céus e enviou o Espírito Santo que selou o nosso coração. A promessa dele já se cumpriu. Eu vou derramar o Espírito Santo sobre vocês. A promessa dele tem se cumprido. Um se chamará pelo nome de Jacó. Quantos nós conhecemos o nome do povo de Deus? Mas não é só um nome de batismo, é uma identidade, é o selo, é a graça do Senhor, é a unção do Senhor sobre nossas vidas. Quantos falarão: eu sou do Senhor? Quantos pregam a palavra? Quantos testemunham que pertencem a Deus? Quantos escrevem na palma da mão? Sabe o que isso significa? Hernandes Lopes, comentando este texto aqui, ele vai falar assim: um confessa porque dá testemunho público, o outro escreve na mão porque o trabalho de suas mãos, as suas obras, apresentam um Deus soberano que venceu a morte e que nos deu vida eterna em Cristo Jesus. Agindo Deus, quem impedirá? Não tenha medo, o Senhor é o seu Deus. Por favor, abaixe sua cabeça. Feche seus olhos. Coloque essa mensagem agora no seu coração mais uma vez. Sinta que Deus está chamando você para uma relação de confiança, de esperança, de dependência, de amor, porque você é dele. Você é do Senhor. E quando nós temos o Senhor Todo-Poderoso como nosso Deus, Ele está conosco. Ah, Deus, o Senhor é o Emanuel,
O Senhor é o Deus presente. O Senhor é o Deus que anda com o seu povo. É conhecido por aquele, ó Pai, que iluminava o caminho, que sombreava o dia. É o Senhor, ó Pai Celestial, que certamente acompanhou em toda a peregrinação o teu povo e até hoje assim também o faz. O Senhor está aqui nessa noite, sondando os nossos corações. E muitas vezes somos tomados de medo nessa nossa caminhada. Medo de algo que possa acontecer, medo de algo que já aconteceu, volte a acontecer, medo de algo que nem sequer tem condições de acontecer, mas isso toma o nosso coração de sobressalto. Ó Deus! E o Senhor nos fala, não tenha medo, eu sou o Senhor, seu Deus. Que os nossos sonhos, as nossas esperanças, que os nossos desejos, estejam todos eles depositados no teu altar, aos pés da cruz, diante do Senhor que é eterno, poderoso, soberano, que faz, e agindo o Senhor, quem impedirá? Pai Celestial, sonda os corações. Neste momento, ó Pai, visita cada consciência, toma as suas orações que estão sendo realizadas no seu interior, inaudíveis aos nossos ouvidos humanos, mas, ó Pai, completamente diante do Senhor com os ouvidos inclinados, recolhendo cada suspiro, cada palavra, cada pensamento, ó Pai Celestial. O Senhor conhece todas as coisas. Não há nada impossível para o Senhor. Toma nossas vidas e os nossos corações nessa noite. Abençoa-nos, ó Pai. Livra-nos, ó Deus, porque há algo novo para acontecer. Veja, projete, perceba, porque o Senhor fará grandes coisas em nossas vidas. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, eterno Pai, a comunhão, as consolações, os dons, as virtudes do Espírito Santo repousem sobre todos, hoje e sempre. Amém.